prestar atenção. Caso contrário, tem uma enorme parte de fora. Vamos falar à vontade. Muy bien. Acá entonces, ¿cuál sería su función? Función exócrina, producción del jugo pancreático. Função endócrina, produção de hormônios. Tá? Que tipo de órgão é? Um órgão maciço. Vou fechar a porta. Um órgão maciço. Então você como a composta. Isso. Estroma e parênquima. Estroma forma uma cápsula de tejido conjuntivo laxo. Supor que esse aqui seria o nosso pâncreas, tamanho do processo. Quais são as partes? Quais são as partes do pâncreas? Cabeça, corpo e cola. Va a tener uma cápsula de tecido conjuntivo laxo com tejido adiposo. Aqui vamos ter o estroma formando cápsula. Depois dessa cápsula partem tabiques que vão dividir o órgão em lobulíneos. Tá? Cada um desses quadrados aqui seria um lobulíneo. Então, acá temos cápsula, tejido conjuntivo laxo, más tejido adiposo. E na cápsula partem tabiques. Isso basicamente seria o nosso estroma. Parênquima, como vai estar composto? Vamos ter duas porções, vou fazer em verde, que seria a parte exócrina, composta por glândulas acinosas. E entre essas glândulas acinosas, vamos encontrar ilhas de células chamadas de islotes de Langerhans, que seria a nossa parte endócrina. Meio que está misturado, não totalmente misturado. O endócrino forma ilhas de células endócrinas e o exócrino se encontra espalhado entre essas ilhas. Tá? Muito bem? Então, vamos começar pela parte exócrina. Será que parênquima exócrino? O parênquima exócrino vai estar composto por adenômeros, ou seja, vai estar composto por glândulas acinosas. Glândulas acinosas compostas por adenômeros e um sistema de conductos. Certo? Vamos colocar aqui nossos adenômeros. Melhor. Um adenômero clássico. Tá? São adenômeros geralmente considerados serosos, por causa dos núcleos redondos, mais centralizados e tudo mais. E aqui, desse adenômero, vai partir um sistema de conductos. Tá? Bem, então, como está composta a nossa glândula acinosa? Está composta por adenômero e um sistema de conductos. Um sistema de conductos. Perfeito. Como estão compostos esses adenômeros? Vão estar compostos por células
piramidales. Tem formato triangular, tem formato de pirâmide. Então, como estão compostos os nossos adenômeros por células piramidales. Qual a função das células piramidais? Produzir enzimas pancreáticas. Okay? Vou colocar aqui. Então, nuestras células piramidales producen lo que llamamos de enzimas pancreáticas. Enzimas pancreáticas. Quais são essas enzimas pancreáticas? Lipasa, tripsina, pecto. Fazer, porque eu acho que verde não dá para enxergar muito bem. Vermelho, então. Vamos a tener lipasa, amilasa, carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, tripsina e quimotripsina. Colesterolase também? Como? Colesterolase? Colesterolasas também. Também galipasa é um tipo de colesterolasa, né? Eu sei das colesterolasas. Tenemos las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son? Lipasa, amilasa, después carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, tripsina, quimotripsina e colesterolasa. Isso que dentro delas temos de novo subclassificações de enzimas. Esse aqui são famílias de enzimas, basicamente. Bien. Entonces, ¿quién produce las enzimas pancreáticas? Células piramidales. ¿Verdad? Ya, nuestro sistema de conductos va a estar compuesto por conductos intercalares, conductos intralobulillar, conducto interlobulillar y los conductos excretores. ¿Y son cuáles? O pâncreas, que desemboca lá no duodeno. Quais são os condutos excretores do pâncreas, que desembocam na segunda porção do duodeno, carúncula maior, ampola de Matter, esfíncter de Oddi. Tem um italiano, que é o acessório Santorini, e o principal é de Wilson, exatamente. Então, os condutos excretores são de Wilson e Santorini. Para de Wilson seria o principal, o Santorini seria o acessório, né, que se encontra em algumas pessoas só. Muito bem. Depois, aqui, esse conduto aqui, ele vai ter células que são chamadas de células centroacinar ou centroacinosas, né? Que se encontram nos condutos intercalares, que são os condutos que saem diretamente dos adenômeros. Então, qual conduto sai diretamente do adenômero? Seriam os condutos intercalares. Então, a ordem seria: esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarta sequência, né? Quarta família de condutos. Muito bem. Essas células centroacinar, elas se encontram inclusive dentro do adenômero, certo? Na cavidade dentro desse adenômero, e são células geralmente aplanadas, né? Se encontram dentro do adenômero e também no conduto intercalar. Qual a função da célula centroacinar? Produzir água
e bicarbonato. Para quê? Para formar em conjunto com todas eles o suco pancreático. Então, o suco pancreático é produzido pelas células piramidais, que produzem qual parte do suco? Produzem as enzimas pancreáticas, e as células centroacinárias produzem água e bicarbonato. Tá? Isso seria a porção exótica do pâncreas. Se a gente for colocar aqui no nosso desenho, vamos suponer, esse aqui seria o nosso adenômero. Vamos desenhar só um adenômero. Depois desse adenômero, sai aqui conduto. O conduto intercalar. Vamos fazer em vermelho. Conduto intercalar. O conduto intercalar desemboca nos condutos intralobulhares, que ficam dentro do lobulilho, por isso intralobulhares. Condutos intralobulhares desembocam nos condutos interlobulhares, que percorrem pelos tabiques, por isso interlobulhares. E esses condutos interlobulhares desembocam nos condutos excretores, que saem do pâncreas, desembocam onde? Segunda porção do duodeno, ampola de Vater, esfíncter de Oddi, que seria junto com que conduto? Concorrente, exatamente. Concorrente. Tá? Muito bem. Agora, porção endócrina. Vamos para o parênquima endócrino. O parênquima endócrino vai estar composto por islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans, né? Que são ilhas de células compostas por cordões de células insulares. O islote de Langerhans está composto por cordones de células insulares. E entre os cordões de células insulares, vamos encontrar capilares, fenestrados. Mais ou menos seria desse jeito, né? Vamos ter os cordões de células. Vamos ter o cordão de células. E entre esses cordões se encontram capilares fenestrados. Certo? Como estão compostos esses cordões de células insulares? Quais são essas células insulares? Olha, seria células insulares maiores e, obviamente, menores. ¿Ah? ¿Cuáles son las células insulares mayores? Alfa, beta y delta. Alfa secreta o quê? Glucagón, perfeito. Aqui serve o glucagón. A função do glucagón: aumentar a glicose, sim, mas como? Estimula o quê? Que órgão ele vai estimular? Fígado. Aqui células do fígado, os hepatocitos, a fazer o quê? Metabolismo de glucogênio e assim liberar glucosa na corrente sanguínea, e assim aumenta a concentração de glucosa no sangue. Tá? Beta secreta insulina.
faz a insulina. Isso estimula a célula a absorver e utilizar glucosa e assim diminui a concentração de glucosa no sangue. E delta secreta somatostatina. Sempre inibe alguma coisa, nesse caso inibe as células alfa e as células beta. Certo? Depois, células insulares menores são quais? PP, D1, EC e epsilon. PP também são chamadas de células F. Produzem o quê? Polipéptido pancreático. Estimula a produção do suco pancreático. D1 produz o quê? Péptido intestinal vasoativo. Estimula peristaltismo. Esse produz o quê? Secretina, depois motilina e substância P. Vou descer mais o epsilon, porque não vai caber tudo. Então, esse produz secretina, motilina e substância P. Motilina e substância P são neurotransmissores, estimula também mais uma vez peristaltismo. Secretina estimula a célula centrocinar a produzir água e bicarbonato. E depois, epsilon produz grelina, hormônio da fome. Isso seria o pâncreas. Detalhe: o que estimula a produção de enzimas e de água e bicarbonato. Água e bicarbonato já sabemos que é secretina, produzida aqui nos islotes e também lá no intestino delgado, pelas células endócrinas do intestino delgado. Lá no intestino delgado também é produzido colecistoquinina, que é o que estimula as células piramidárias a produzirem enzimas pancreáticas. Então, em poucas palavras, o duodeno, o intestino delgado em geral, estimula o pâncreas a produzir as suas enzimas pancreáticas através de estímulos hormonais como secretina e colecistoquinina. Vou colocar aqui então, célula centroacinar é estimulada pela secretina. Então a secretina estimula a célula centroacinar e a colecistoquinina estimula a célula piramidal. Isso seria pâncreas. Isso seria o nosso pâncreas. Detalhe: essas enzimas são produzidas de forma inativa, são simógenos. Onde vão se ativar? No intestino delgado. Sim. Salvo a única que é produzida e secretada de forma ativa seria a lipase. Você vai passar lá? Como? Você falou que para o final de aula eu vou passar lá. Não, só segunda. Só na segunda. Segunda é Ah, não, sim, mas. Mas a nossa prova vai ser teórica. Vai ter aula? Sim, vai. De prova vai ter aula. Vai ter 2 aulas, segunda e segunda tem aula. Não, quem falou que é 4 Sim, sim. Então fala.
Eu queria ter um planejamento de aula no final do ano. Eles são ateus, então é só para você. Mulher, posso apagar? Não. Para que mais serve a bilis? Detergente também, vai ter enzimas digestivas também, para ajudar na digestão. E o que mais? É também, um pouquinho, porém ele é um fluido de dejeto, que significa que através da bilis a gente elimina dejetos do sangue. A bilis vai ser excretada pelo tubo digestivo, então tudo que está no sangue, de toxinas, inclusive excessos de lípidos e alguns tipos de produtos, vão ser eliminados pela bilis. Então também, além de ser um emulsificante, além de ter enzimas digestivas, também forma parte da regulação do pH, porém não é tanto a função, já que isso seria a função já do tubo digestivo em si, ela também serve como um fluido de dejeto. Tá? Depois, qual outra função? Função endócrina do fígado vai ser produção de proteínas, né? Desde albúmina, proteínas do sistema de complemento, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e a proteína de união aminosa. Também vai produzir lipoproteínas, HDL, VLDL, né? Vai metabolizar toxinas, metabolizar pigmentos, metabolizar proteínas, metabolizar vitamina A, vitamina K, vitamina D, vai armazenar lípido, armazenar glucose, armazenar vitamina A e fuder com a vida de vocês na prova, provavelmente. Tá? Essas são algumas das funções do fígado. Também tem a função de, eu falei metabolizar pigmentos, né? Então, metaboliza pigmentos. Qual pigmento ele metaboliza? E se não metabolizar, se acumula no sangue e você fica amarelo. Bilirrubina. Bilirrubina. O que é a bilirrubina? É alguma coisa que você consegue. Hã? O que seria? A bilirrubina é pigmento formado através da destruição de que célula? Das hemácias. Que proteína se destrói para formar a bilirrubina? A hemoglobina. Então a destruição da hemoglobina leva à formação, na realidade, da biliverdina, e a biliverdina se adere a uma proteína e forma a bilirrubina. Bilirrubina indireta, né? Ou bilirrubina não conjugada, que é a que fica, né, depois da destruição dos eritrocitos. Depois os hepatocitos transformam essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta, né? E é excretada por onde? Através da bilis. Tá? Muito. Agora sim, posso apagar? Sim. Feito, essas são as funções do fígado. Agora vamos à composição, tá? Parte histológica. Grego. É um órgão de tipo? Um órgão maciço, então vai estar composto por estroma e parênquima. Né? Vamos supor que esse aqui seja o nosso fígado. Esse será anatomicamente perfeito. Ele vai estar composto por um estroma que forma uma cápsula de tecido conjuntivo denso que recebe o nome de cápsula de Gleason. O Gleason é com dor dessa, tá? Essa cápsula se engrossa na região média e forma o que chamamos de ilho hepático. Para que serve o ilho? Entrada e saída de estruturas. Né? Que vai entrar artéria hepática e na vena porta. O que sai? Conduto hepático esquerdo e direito em algumas pessoas, que formam o conduto hepático comum, que se junta ao conduto
cístico da vesícula biliar e forma o conduto Colérico. colérico. Isso aqui seria colérico, que desemboca onde? Segunda porção do duodeno, carúncula maior, pode bater esfíncter depois, né? Do íleo e também da cápsula vão partir tabiques e vão dividir o órgão em lóbulos. Quais são esses lóbulos? Que obviamente aqui não está representado de forma anatômica. Direito, esquerdo, quadrado e caudal. Tá? Cada lóbulo, de novo, vai estar dividido em segmentos. Tá? Quais são esses segmentos? Cada lóbulo. Cada segmento depois vai estar dividido em lobulinhos. Né? Em lobulinhos. Vamos fazer desse lado. Então, cada lóbulo dividido em segmentos e cada segmento dividido em lobulinhos. Vamos pegar um desses lobulinhos, que não são quadrados, tem um formato hexagonal. Tá? Vamos pegar nosso lobulinho, que seria o nosso parênquima. Tá? Parênquima composto por lobulilhos hepáticos. Tá? Vamos a estar compuesto nuestro lobulillo hepático. Vamos ter um tecido conjuntivo, que é chamado de tecido conjuntivo. Saiu torto aqui. Interlobulilhar. Vai ser isso aí mesmo. Vamos fingir que é um hexágono. Vou ter paciência para desenhar um hexágono aqui. Bem, aqui vamos ter o nosso tecido conjuntivo interlobulilhar. Desse jeito. Que é um tecido conjuntivo laxo. Não? Tecido conjuntivo laxo, tecido conjuntivo interlobulilhar. Muito bem. Nas esquinas desse tecido conjuntivo, ou seja, aqui nos cantos desse lobulilho, vamos encontrar conjuntos de estruturas que formam o que chamamos de triadas portais ou triadas de Gleason. Tá? Onde vamos ter uma artéria, uma veia e um conduto biliar. Né? Geralmente em 3 a 4 cantos, né? 3 a 4 esquinas, se encontra artéria, veia e conduto biliar. Como chama isso? Triada portal. Ou triada de Gleason. Triada portal ou triada de Gleason. Aqui no centro do nosso lobulilho, vamos encontrar uma veia chamada de vena central. Ao redor dessa veia central, vamos encontrar o quê? A célula parenquimatosa, que seria qual? Nossos hepatocitos. Esses hepatocitos, eles formam cordões hepáticos e placa limitante.
cordones hepáticos y placa limitante. Cordón limitante. Placa limitante. Ficando cada vez mais preguiçoso. Muito bem. Então, em volta da nossa veia central, até agora, o nosso lobulídeo hepático, tecido contínuo laxo, que é o tecido contínuo interlobulíar. Depois dos cantos, temos as triadas portales, ou triadas de Gleason. No centro temos a veia central. E em volta da veia central temos os cordões hepáticos compostos por hepatocitos. Certo? Então, esses aqui seriam nossos cordões hepáticos. Na periferia, em contato com o tecido conjuntivo, vamos ter uma parede de hepatocitos que recebe o nome de placa limitante. Vou desenhar agora a placa. Aqui, na periferia, em contato com o tecido conjuntivo, vamos ter os hepatocitos formando placas limitantes. Placas de hepatocitos que servem para limitar o nosso lobulídeo. Essa cá seria nossa placa limitante. Então, como se organizam os hepatocitos? De duas formas, que seriam cordões hepáticos e placa limitante. Aqui seria cordones hepáticos e aqui seria placa limitante. Tá? O que se encontra entre esses cordões hepáticos? Encontramos capilares sinusoides aqui. Entre os cordões hepáticos, encontramos capilares sinusoides. Então, o que se encontra entre os cordões hepáticos? Capilares sinusoides ou simplesmente sinusoides hepáticos. Quer ver melhor? Agora temos outros capilares sinusoides ou sinusoides hepáticos. Esse espaço ao redor dos capilares sinusoides tem nome. Como chama esse espaço? É as lâminas? Não.
o espaço que fica em volta dos capilares. Intercapilar. Não. Porém, tem uma lógica ali. Não. Não. Canalículos temos também, porém não é aqui. Aqui é um espaço. Espaço pericinusoidal de Dice. Tá? Espaço pericinusoidal de Dice. Então, Foi quase. esse espaço aqui seria nosso espaço de Dice. Tá? Espaço de Dice. Tá? Espaço, acho que é Dice, na realidade. O que encontramos aqui? Encontramos o plasma que extravasa dos capilares. Isso aqui desses capilares extravasa plasma que vai ser captado pelos hepatocitos para fazer metabolismo. Seu interstício, né? Hã? O interstício, então. Sim, seria parte do interstício, exatamente. Só que ele forma um espaço inteiro que é onde vão entrar em contato com os hepatocitos. Né? Então esse espaço onde o plasma entra em contato com os hepatocitos recebe o nome de espaço de Dice, ou espaço pericinusoidal de Dice, onde vamos encontrar células, que são células de Ito, né? Que tem como função armazenar vitamina A, armazenar glucosa, e são células mãe que podem se transformar em fibroblastos, caso lesões crônicas ocorram nesse lobulilho. Isso aqui ele pode se transformar em fibroblasto e transformar um cordão hepático inteiro em tecido conjuntivo denso, né? Cicatrizar basicamente esse cordão hepático. E aqui existe uma discussão entre Jenneser, Ross, Junqueira. Jenneser fala que no espaço de Dice se encontram também as células de Kupfer, que são macrófagos, né? São macrófagos, são fagocitos. Okay? Fagocitam desde bactérias e tudo mais, porém principalmente fagocitam pedaços e restos de eritrocitos provenientes do pasto. Né? O Ross fala que essa célula não se encontra no espaço de Dice. Ele fala que essa célula se encontra na parede dos capilares sinusoides. Ele fala que se encontra entre o endotélio e a lâmina basal. Okay? E o Junqueira fala que se encontra dentro dos capilares sinusoides. Faz mais sentido, né? Na verdade, o que mais faz sentido para mim seria o Ross. O Ross fala que se encontra na parede dos capilares sinusoides e ele emite prolongações para dentro desses capilares para captar assim as toxinas. O Jenneser fala que se encontra no espaço de Dice e que através das fenestrações ele emite suas prolongações para dentro dos vasos. O Junqueira fala que se encontra dentro dos vasos. Eu acredito que o Ross seja mais específico, porém eu gosto mais da teoria do Jenneser porque é mais fácil de lembrar. Né? Isso aqui é mais didático falar que se encontra no espaço de Dice junto com as células de Ito, certo? Porém, entendam nada mais que o Ross fala que se encontra na parede dos capilares sinusoides. Tá? Muy bien. Entonces, no espaço de Dice encontramos células de Ito e talvez as células de Kupfer segundo o Jenneser. Tá? O que mais falta aqui? Aqui falta a estrutura que produz a bilis, se bem que já temos, que são os cordões hepáticos. Porém, dois cordões hepáticos juntos formam também um canal entre eles, que seria esse canal aqui. Ó. Aqui, entre os dois cordões hepáticos, se forma um canal que é chamado de canalículo. Graças. Que é chamado de canalículo. Então, dois cordões hepáticos juntos formam o quê? Formam canalículos.
que se encontra entre os capilares sinusosos, se encontra também os canalículos biliares, certo? Qual a função dos canalículos biliares? Secreção. Produção da bilis, perfeito? Quem vai excretar a bilis? Mas vai ser produzida ali. Quem vai excretar, aqui vai ocorrer a produção e quem vai fazer a excreção seria a vesícula biliar. Tá? Muito. Então, acá seriam nossos canalículos, certo? Canalículos biliares. Esses canalículos biliares vão se continuar com um conduto que é chamado de conducto de Hering. Conduto de Hering. Esse conduto de Hering vai desembocar em condutos que vão percorrer pelo tecido conjuntivo. São chamados de condutos biliares intrahepáticos. Tá? Esses condutos biliares intrahepáticos desembocam nos condutos biliares interlobuliliares, que são os condutos biliares da tríada portal. Então a sequência seria essa: canalículo biliar, conducto de Hering desemboca nos condutos biliares intrahepáticos, condutos biliares intrahepáticos desembocam no conducto biliar interlobuliliar, e o conduto biliar interlobuliliar desemboca onde? No conduto hepático esquerdo e direito. Conduto hepático esquerdo e direito formam o conduto hepático comum. Conduto hepático comum forma o conduto isso, se junta ao conduto cístico e forma o conduto colétrico. Isso é fígado, certo? Isso seria o nosso fígado. Até aqui seria a primeira parcial. Aqui seria a nossa primeira parcial. Vou levar esse daqui. Já volto enquanto eu te informo.